A gente começa a falar muito sobre Clássico Rei e aí a gente fala com o Danilo e com o Anderson Azevedo. Deixa eu começar com o Danilo, né? Porque quem é o mandante é o Ceará. O jogo é Ceará e Fortaleza. Boa tarde para você, tudo bem, Danilo? Ótima tarde para você, José, para o Caio, para o Trovão, para o Anderson, para esse pessoal todo ligado aqui na TV Jangadeiro. E o Ceará, a preparação do Ceará começa em campo, né? E termina hoje, daqui a pouco à tarde. Será apenas um treinamento. Ontem foi dia de chegada de viagem. Hoje tem um treinamento, tem a concentração, tem um jogo. É por isso que o Guto fala do pouco tempo que ele vai ter à disposição. Se ele pensava em alguma alternativa tática, algo de última hora, olha, é pouquinho tempo que ele tem para treinar e algumas decisões bem interessantes que ele vai ter que tomar. Algumas positivas, como por exemplo, ter 3 volantes para definir 2. Os 3 têm jogado alternadamente nas últimas partidas. Tenho certeza que o Charles será titular. Decisão fica aí entre Fabinho e William Oliveira. Não vai ter a opção do Lima para esse jogo, mas o restante do time titular parece montado, né? A gente já tem até uma ideia do time que o Guto vai colocar em campo. E a boa notícia para ele, ter o Luiz Otávio de volta, como ele gosta de dizer, ficou uma partida fora, né? Tanque cheio para o zagueiro Luiz Otávio jogar esse Clássico Rei de amanhã. Como é que vem esse Fortaleza, hein, Anderson Azevedo? Falamos com o Danilo sobre as coisas do Ceará. Anderson Azevedo traz as informações do Fortaleza. Ô Anderson, como é que vem o time do técnico Rogério Ceni, que não teve a viagem? Além disso, o Fortaleza também teve um dia a mais para se preparar. O Fortaleza jogou no sábado, o Ceará jogou no domingo e ainda teve a questão da viagem. Será que tudo isso é um ponto favorável para o técnico Rogério Ceni? Boa tarde, Azevedo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Caio. Boa tarde, amigo ligado aqui no Futebolês. Teoricamente, sim. Favorece ao Fortaleza esse dia a mais que o clube teve, até porque no domingo o Rogério deu descanso para os jogadores. Então, devido a esses jogos sucessivos, o Rogério descansou o elenco no domingo. Ontem aconteceu a reapresentação e hoje acontece o último treino no PC. Para o duelo, o Rogério conta com o retorno do Juninho, que cumpriu a suspensão automática na partida contra o Red Bull Bragantino, mas, em compensação, é claro que ele já sabe a real situação do Tinga, do Jackson e também do Quinteiro, jogadores que foram reavaliados pelo Departamento Médico do Fortaleza ontem à tarde, mas olha só, o Fortaleza vai divulgar a relação dos atletas que vão para a partida, mas somente amanhã, às 18 horas. Então, vamos ficar sabendo se os 3 foram relacionados, se alguém ficou de fora. Eu creio que a situação do Jackson vinha a ser mais complicada, já que é músculo posterior da coxa direita. A contusão muscular sempre requer um pouquinho mais de cuidado. Mas, se não, o Rogério tem tudo para repetir o time considerado titular para mais um Clássico Rei no ano. Legal, Anderson Azevedo. Vamos falar com o técnico Guto Ferreira. Antes, deixa eu só cumprimentar o Eduardo Trovão. Boa tarde, tudo bem, Trovão? Boa tarde, José. Tudo bem? Boa tarde também ao Anderson, Danilo, Caio, todo mundo. Já esfregando as mãos aqui, esperando esse jogo. Ceará e Fortaleza, principalmente pelo momento que os dois times vivem, né? O campeonato começou meio mais ou menos, mas agora eles parecem realmente já estar nesse processo de recuperação, tudo para ser um grande jogo, né? Bom, tem tudo para ser realmente um grande jogo. E o técnico Guto fala sobre como superar essa questão do desgaste, do cansaço da viagem. O Ceará foi até Goiânia e a gente sabe como é a logística de voo para Fortaleza. Não é fácil. Esse ainda está pior. Pior ainda, né? Por toda a questão da pandemia. Fala, Guto. O clássico na quarta-feira também é de suma importância e nós estamos fora de Fortaleza com uma viagem a ser feita bastante difícil, né? E com um dia a menos de descanso. Mas nós temos que nos superar tudo isso e não ficar buscando desculpa, não. Nós temos que trabalhar para quarta-feira botar uma equipe extremamente competitiva e buscar resultados que nos interessam nesse clássico. Bom, o Guto estava falando, e é um ponto que eu queria ouvir o Caio, o Eduardo Trovão, todo mundo aqui. Será que realmente faz tanta diferença assim? De qualquer maneira, a gente vai ouvir agora o técnico Rogério Ceni, depois a gente discute. Será que faz tanta diferença ter um dia de preparação, de não ter tido a viagem? O Ceni falou. O Red Bull ganhou 3 dias a mais do que nós, de descanso e de preparação, e nós vencemos o jogo.
Ou seja, para nós é muito importante ter esse quarto dia, mas não significa que você leva a vantagem em cima de um adversário que tem um elenco também muito grande, né? Muitas opções de jogo, que pode trocar 3, 4, 5 jogadores e joga da mesma maneira, que é o caso do Ceará, que tem várias opções. Mas para nós esse dia mais de descanso, devido à viagem, jogo contra o Corinthians, né? Adiantado o jogo de de domingo para sábado para hoje, né? Pesou um pouco para a gente por causa da viagem. Ao menos agora a gente não tem viagem, consegue dar um dia de descanso para começar a treinar na segunda-feira. Não vejo como influenciador do resultado em si, mas facilita para a gente a coordenação do trabalho. Pelo menos o Rogério Ceni é muito sincero. Ele reconhece porque ele também reclama quando ele tem um dia a menos de descanso e reclamou antes do jogo contra o Bragantino, né? Ele fez questão de falar que o jogo era no domingo, puxado para o sábado, tinha uma viagem de São Paulo para cá, então dizer que é uma coisa que não influencia minimamente na preparação e talvez da recuperação, principalmente de alguns atletas, seria ser leviano. Obviamente que influencia. Tem alguns atletas que se recuperam mais rápido, tem outros que, você conversa com gente de fisiologia dos clubes, tem jogador que pode atuar quase que 50 partidas direto, tem cara que tem que ser intercalado. Então existe sim. Agora, no fator clássico, a superação sempre fala um pouquinho mais alto. E às vezes as estratégias de jogo também você opta por outros jogadores, não só na questão física, mas na adaptação de um time para o jogo contra Fortaleza e Ceará, né? Os times, às vezes, muitas vezes, por ser um clássico, o peso que representa, a gente lembra muito do segundo turno ano passado, quando os dois times chegaram diferentes em termos de evolução. O Rogério Ceni tinha voltado à Fortaleza, tinha uma ideia de jogo mais pronta, o Ceará e o Adilson Batista tentando todo o jogo uma formação diferente. Mas em termos de pontuação era exatamente a mesma, a diferença era para o saldo de gols. E deu no que deu depois do resultado favorável ao Fortaleza. O Ceará terminou de entrar em parafuso e o Fortaleza decolou. Então é um jogo que vale muito mais do que 3 pontos, sem ser clichê. Então um jogo a menos de descanso, acho que pode influenciar, não é nem tanto no resultado, mas talvez na escalação. Talvez quem se recupera melhor vai para o jogo certeza, aquele que sente menos, você precisa de todo mundo, como disse o Danilo, ele gosta de falar o Guto, Marcelo Chamusca, gostava muito de usar essa expressão também. Quem está com o tanque cheio pode ganhar prioridade, às vezes sem ser a prioridade técnica, porque é um jogo que de fato pesa muito mais que só 3 pontos na competição. E tem essa questão, quer queira ou não, é uma pequena vantagem que o Fortaleza tem, nem só da data do jogo, mas talvez principalmente pela viagem. Você conversa com gente de preparação física e diz que o mais complicado da recuperação quando é jogo quarta, domingo, sábado, domingo, sábado, quarta, é a questão da viagem, que você perde um dia inteiro, tanto de recuperação quanto de treinamento. Se os dois se ela tivesse jogado no sábado também, a viagem influenciaria menos. Mas nesse contexto de campeonato, e além de tudo, os dois times bem, todo mundo com a confiança alta, talvez não tenha o peso anterior de jogos de outros momentos, mas que certamente vai influenciar, principalmente no caso do Ceará, na escalação, não tenho a menor dúvida. Agora, a gente estava falando já há algum tempo que o clássico rei do retorno do Campeonato Brasileiro, ele foi determinante, foi um ponto de inflexão, determinante para a campanha do Ceará e para a campanha do Fortaleza. O Fortaleza subiu, o Ceará caiu muito de rendimento. Mas nós já tivemos, nesse ano, um clássico vencido pelo Fortaleza, pelo Campeonato Cearense, que foi também um ponto de inflexão. O Fortaleza não conseguiu mais jogar bem, foi o último momento que o Fortaleza jogou bem, até depois a retomada, né, no Campeonato Brasileiro. E o Ceará, mesmo perdendo, ele consegue se recuperar na Copa do Nordeste e é campeão invicto. E a vitória na Copa do Nordeste foi um combustível danado, né? Deu, além de tudo, um combustível para ir para a final contra o Bahia e fazer 2 jogos muito seguros e ganhar a Copa do Nordeste sem grande contestação. Ninguém contesta que o Ceará foi superior nos 180 minutos. Deu até a sustentabilidade para o Guto para começar o Campeonato Brasileiro já com alguns problemas e ninguém querer guilhotinar ele. Por quê? Porque o cara mostrou em pouco tempo a condição de montar uma equipe competitiva que vem no estágio de evolução abaixo do rival. E mostrou naquele jogo que tem armas sim para neutralizar o Fortaleza e ganhar. Antes do jogo muita gente achava que não. E o Ceará, principalmente porque o jogo do estadual tinha sido muito ruim do Ceará. Fortaleza, o placar de 2-1 não dizia que foi o jogo. O jogo da Copa do Nordeste é daqueles que o Ceará neutralizou o Fortaleza como poucos times conseguiram neutralizar. E se tivesse a ideia de contra-ataque que já tem hoje, naquele jogo não tinha tanto, poderia ter feito um placar até mais elástico.